Vamos nos colocar de pé, vamos iniciar mais um culto nesta manhã que Deus nos deu. Aleluia. Eu trouxe um versículo para a igreja que está em Efésios 4, que diz assim: para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amados, a palavra de Deus nos ensina a aprender mais de Deus, sobre Jesus, para que passamos do estágio inicial, quando nós nos convertemos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Nós éramos meninos na fé, mas a palavra de Deus nos incentiva a aprendermos mais e a deixarmos de sermos meninos na fé, para dar um passo adiante em direção ao conhecimento e à plenitude de Deus, para que possamos, ao decorrer da nossa estadia neste lugar, sermos mais parecidos com Cristo possível. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, agradecemos a Ti por essa oportunidade nesta manhã de estarmos aqui nesse santo lugar para Te louvar, engrandecer o Seu santo nome, Senhor. O Senhor traga os demais em segurança, Pai. Os nossos irmãos que estão a caminho, que o Senhor traga em segurança. Que o Senhor venha nos abençoar, nos encher com o Seu Espírito Santo. Mas acima de tudo, Senhor, que o Senhor possa receber tudo que foi preparado para Ti, Senhor. Os nossos louvores, as nossas orações são todas para Te agradar, Senhor, para que o Senhor seja engrandecido entre os querubins. Tu és merecedor de toda honra, todo louvor, toda glória para sempre, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nossas vidas, e nos enche, Senhor, com o Seu Espírito Santo nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo eu Te agradeço. Amém. Aleluia, nós Te adoramos, Deus. Te adoramos, nós viemos aqui, Pai, para Te oferecer o nosso melhor, a nossa oferta de amor. Adore ao Senhor. Faça dessa canção a sua oração nesta manhã. Oh, Espírito Santo. Te adoramos, Espírito Santo. Isso, adore comigo ao Senhor, cante. Ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo o que eu preciso. Espírito Santo, aleluia, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Isso, peça isso pro Senhor. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou que estou sentindo.
a Deus o que eu. Espírito Santo, use as palavras que eu não consigo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem-querer daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está sumindo. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, só que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. o seu clamor está subindo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, é a nossa resposta. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos. Leve para Deus tudo aquilo que nós não conseguimos nem falar, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, te adoramos. Aleluia. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Você pode cantar isso, igreja? Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Aleluia, nós cremos nisso. Fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos, cante, fez eu me apaixonar.
Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu estou todo teu. Fogo em teus olhos, cante fez eu. Oh, cante isso, queimou todos os outros amores. O que eu tinha pelo mundo queimou todos os outros amores. Cante fogo em teus olhos. Ele fez eu me apaixonar. Ele queimou. Declare isso, igreja. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Cante, igreja. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Aleluia. Pode vir, pode vir queimar. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode fogo em teus olhos. Aleluia. Fez eu me apaixonar. Queimou. Eu não quero mais outro amor. Ele queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode. Cante, igreja. Cante fogo em teus olhos. Levante sua voz, igreja. Não fique desapercebido. Cante. Isso, declare pra ele. Queimou. Ele queimou.
obrigado por formar nossas famílias, pelos entes queridos que o Senhor nos deu, pelos filhos que o Senhor nos tem dado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, agradeço a Ti, Senhor, agradecemos a Ti. Que o Senhor possa visitar nossos lares, Pai. Entra, faz morada, Senhor, o Senhor é bem-vindo em nossos lares, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar unindo casais nesta manhã, Pai. Que toda ação contrária a Ti seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, pelos filhos, para que venham ser obedientes a seus pais, prolongando assim a sua vida nesta terra, Senhor, para que a família que Tu criaste, Senhor, seja unida ao redor da Sua palavra, da Sua misericórdia esteja entre nós, Pai. Peço a Ti também que o Senhor retire de nosso meio, Pai, de nossa família, todo espírito de vício, Senhor, de contenda, de briga, Pai, que existe em nossa família, que seja retirado em nome de Jesus. Caia por terra nesta manhã, Senhor, que a Sua graça, Pai, nos alcance a cada dia e que possamos crescer espiritualmente, entendendo qual o Seu propósito para nossas vidas, Pai. É o que eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Teu vento soprar, a Tua glória se manifestar. Eu posso ver o Teu poder tomando conta do lugar, de braços abertos estou. adorando a Deus. Levante as suas mãos aos céus e entregue a sua vida ao Senhor. Diga: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome. Declare que Ele é santo, que Ele é Deus, Ele é digno de ser adorado.
pra fora. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, diga. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Te adoramos, adore a Deus. Pode dar glória a Deus aí no seu lugar. Porque há uma unção de Deus aqui nesse lugar. Há uma unção do Espírito Santo, de renovo, de transformação, de cura. Consagra esse mês de maio, Senhor. É o mês de cura, é o mês de transformação nessa igreja. É o mês de realizações nas nossas vidas. Pode clamar ao Senhor, pode dar glória a Deus. Aleluia, oh aleluia. Ramarebalabachore calamachore maramá. Ei, vem Espírito Santo nesse lugar. Vem Espírito de Deus. Espírito de Deus, enche essa igreja, enche esse lugar. Oh, aleluia. Chore calama, chore madarabarabalama. Te adoramos. De dentro pra fora, declare isso. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Pai, nós te damos graça. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso. Abrimos nosso coração para receber a Tua palavra, o Teu ensinamento. Em nome de Jesus. Aplaude bem forte o nome dEle. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Pode sentar. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você veio na presença de Deus. É muito bom estar aqui na casa do Senhor Deus. Amém, queridos. Nós temos aqui algumas palavras especiais para o nosso dia de hoje. Hoje consagrando o mês de maio, mês de realizações, de vitórias, em nome de Jesus. Amém. E é o mês do Dia das Mães também. Domingo que vem tem a Santa Ceia do Dia das Mães. Vai ter apresentação, vai ter lembrancinhas, tá? Eu quero trazer uma palavra aqui, Eclesiastes 7:2. Eu queria refletir com vocês algo importante aqui, logo nesse início. Eclesiastes 7:2. Coloca para mim na NVI, Eclesiastes 7, versículo 2. Põe na NVI para mim. Olha só essa palavra, queridos. Leia aqui comigo nessa tradução. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de quem? Todos nós. Mas olha o que me chamou a atenção, o final, essa frase final, leia comigo. Os vivos devem levar isso a... Vamos ler de novo. Os vivos devem levar isso a... Olha que coisa. E às vezes na nossa correria, né? A gente não tem tempo para nada, para lá, para cá. A gente não leva a sério isso. Quem está vivo aqui amanhã, a gente pode morrer. Hoje mesmo, estou aqui no altar. Sair daqui eu posso morrer. Você. Só que às vezes a gente não pensa, não leva a sério. E a gente pode morrer a qualquer momento. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Essa semana eu fui fazer um velório de uma senhora de 82 anos. Bastante tempo. Mas ali mesmo tinha com 18,
15, tenho 2 anos, 3, 1. Então a gente não sabe. Então a gente tem que levar a sério. Isso me chamou muita atenção. Que a gente tem que viver e o que eu posso servir a Deus? Porque o casamento tem quando faz a cerimônia do casamento, tem aquela frase, né? Até que a morte. Mas Jesus, quando você serve a Jesus aqui na terra, é diferente. Até que a morte nos aproxime dele para sempre. Amém? Você entendeu isso? Então aqui o casamento, homem e mulher, até que a morte separa. Quando você serve a Deus, a morte não vai te separar dele. A morte vai te unir a ele para sempre. Diga glória a Deus. Só que vai unir para sempre se eu estiver servindo ele. Por isso que eu tenho que levar a sério. Eu tenho que levar a sério. O que é levar a sério? Servir, Deus, eu quero te servir. O que eu posso fazer? Quais são? O que o Senhor quer que eu faça? Né? Eu não quero viver a minha vida, porque eu sei que a morte vai me unir a Deus. Então nós temos que pegar aquilo que Deus fala e praticar. Uma pessoa, um dia eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela estava falando, não, o importante é você estar em uma igreja. Aí eu falei para ela, não, imagine você, ali tem a irmã tem um filho que é médico, né irmã? Eu vou fazer medicina. Aí eu vou numa faculdade que ensina tudo errado a medicina. Aí eu vou te operar, você vai querer operar comigo? Nem receitar nada, né? Mas o importante é estar na faculdade, não é? Eu não fiz faculdade, fiz faculdade, medicina lá. Só que ensinou tudo errado. Então, se a igreja ensinar tudo errado, a pessoa não está salva. Então, não é estar só na igreja, é estar na igreja que ensina a verdade, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Vamos levar bem sério. A que eu quero falar é o versículo 1. Volta o versículo 1 desse Eclesiastes. O bom nome. Coloca esse agora no bom nome, NBV. NBV que fala da boa fama, bom nome que a gente tem que ter. NBV é o nome limpo. Não, pode voltar lá no NVI. Tem uma tradução que diz o boa fama, mas o bom nome é a mesma coisa. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do... Então olha a primeira parte. O Salomão que escreveu isso aqui, ele estava falando, o bom nome é melhor do que um perfume caro. Por quê? Porque nessa época, o perfume era mais caro do que hoje. Hoje você vai comprar um perfume, você pode ir numa Natura, né? Avon, Rinodê. Se quiser comprar, tem a vendedora aqui, ó. Olha lá, já levantou a mão. Tem vários, né? Boticário, não tem? Boticário, você compra lá. Mas nessa época só tinha perfumes caros, caríssimos. Como se fosse aqueles caros de R$1.000, R$2.000. Então, o que Salomão está falando aqui, que o bom nome, a boa fama, é melhor do que o perfume caro. Só que o que ele quer dizer aqui, a essência desse entendimento? O perfume vai... O que o perfume faz quando você coloca ele? Ele exala, não é? O cheiro. O bom nome também exala. O nosso nome exala. Então nós temos que ter um bom nome diante de duas pessoas, digamos assim, Deus e diante dos homens. Segundo Reis 4:8, você lembra da passagem de Elias? Coloca para mim. Segundo Reis 4:8. Pode botar para NBV. Você lembra que o Elias, quando ele passava, ele tinha uma mulher que ficava observando ele.
Certa vez, Eliseu, passou por Sunem, onde uma mulher rica, de boa posição na cidade, o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava ali, ele parava para comer. Então ela era rica, tinha o seu esposo, e o Eliseu ali passava e ela dava comida para ele. Versículo 9. Um dia essa mulher sunamita disse ao marido, olha o que ela disse: sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa, de tempo em tempo, é um santo homem de Deus. Põe na corrigida para mim. Então ele exalava o quê? Um bom ou um mau nome? Um mau nome. Olha só esse aqui, ó. Quero pegar essa parte, ó. Eis que tenho observado. Diga comigo, observado. Fixe essa palavra. A mulher fazia o quê? Observava. Então, as pessoas, elas também estão nos observando. O que é observar? É prestar atenção com cuidado. Então, aonde você passa, as pessoas observam. Então, nós temos que ter uma boa fama, um bom nome. Mas olha só, diante dos homens, Jó 1:8. Jó 1:8. Olha que tremendo isso aqui. Jó 1:8. Olha que lindo. Você vai ver a palavra aqui, ó. Deus falando com o diabo sobre Jó. E disse o Senhor a Satanás: o quê? Ou o quê? O diabo, eu observo Jó. Observa ele também. Presta atenção com cuidado. Então nós estamos sendo observados pelos homens e por Deus e pelo diabo. Olha que coisa. Todos nós estamos sendo observados pelas pessoas, por Deus e pelo diabo. Observaste tu, ó meu servo Jó? Olha o que Deus fala, coisa boa ou ruim? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha, Deus falando. Olha que fantástico. Ele é sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Diga glória a Deus. Isso é tremendo, queridos. Deus falando, não tinha... Porque às vezes alguém você pode disfarçar, né? Não, eu sou uma pessoa muito calma, né? Eu sou uma pessoa muito... Não tenho preocupação nenhuma, não tenho... Mas para Deus a gente não consegue esconder. E aqui Deus está falando: eu observei e eu vi que ele é sincero, ele é reto, temente e se desvia do mal. Ele exalava um perfume. 2 Coríntios 2:15. 2 Coríntios 2:15. Deus fala aqui que nós somos o perfume. Põe na NBV agora. Ali fala o bom cheiro. Mas olha o que diz a NBV. Para com Deus somos um aroma refrescante, saudável de Cristo. O que nós somos? Um perfume, tanto para os salvos como os que estão se perdendo. Amém? Então nós somos um perfume. Nós exalamos, as pessoas olham: nossa, você não era assim, você está diferente. Você está enfrentando uma luta e está aí de pé. Não, mas você antigamente tinha aquela mágoa, você não vai se vingar mais? Não, você está exalando perfume. Para os que são salvos e para os que estão se perdendo. Mas nós temos que tomar cuidado, sabe com o quê? Com as moscas. Amém? Cuidado com a mosca. Eclesiastes 10:1. Cuidado com a mosca. Se cai uma mosca dentro do perfume, o que acontece? Estraga, né? E se cair uma mosca no seu prato? Eu como junto, pastor. Formiga é bom para os olhos, né? Eles falam, né? Não fala? Quem já ouviu alguém falar? Por que fala isso? Formiga é bom para os olhos. Cai formiga, caiu a mosca, você tira, né? Tira aquela parte que caiu, né? Do prato. Coloca para mim Eclesiastes 10, versículo 1. Olha só. Se alguém colocar o quê?
moscas mortas num vidro de perfume. Faz o que com o perfume? Estraga o perfume. Até aqui. Então nós somos o perfume, mas cuidado com as moscas. O diabo todo dia quer colocar mosca em nós. Pecado, tristeza, mágoa, mentira, erro. Então, nós somos um perfume. O diabo não vai conseguir destruir o perfume. Ele não vai fazer acabar o perfume. Ele faz o quê? Joga uma mosca. Levanta alguém para te ofender. Levanta alguém para falar mal de você. Aí se você deixar o seu coração, que é a porta do frasco, é a entrada do frasco, entrar, a mosca vai contaminar todo o perfume. Você entendeu? Então guarda essa palavra no seu coração. Nós somos um bom perfume. Vamos exalar a Cristo. Amém? Eu quero dar um estudo para vocês. Pega ali para mim, mas dá uma folha daquela para cada. São 2 folhas. Daqui a pouco a pastora Adriana tem uma palavra também. Pode entregar para cada pessoa. Entrega, Deus já tem. Leva lá, irmãs. Eu quero fazer um estudo com vocês. Pelo menos uma vez por mês eu quero trazer um estudo, tá? Estudo bíblico de fundamentos. Como se fosse a escolinha dominical. Quem já foi das igrejas antigas aí? Escola dominical. Então, uma vez por domingo, uma vez por mês vai ter um estudo. Que eu vou digitar e trazer. Escola dominical. Amém? Discipulado da mesa. Vamos lá. Igreja não é um lugar que você vai. É a família a qual você o quê? Pertence. Então nós vamos estudar agora a diferença entre frequentar e pertencer, tá? Deus nos chama para a gente pertencer. Olha o exemplo. Imagine uma pessoa que só quer namorar e ela nunca quer casar. Esse é o exemplo prático dos que nos abre bem o entendimento. Ambas dizem amam, mas com atitudes é manifestada a verdade do coração. O frequentador vê a igreja como um evento. O frequentador, quando ele vai? Vai quando dá. Escolhe conforme a conveniência. Participa superficialmente. Então, olha só, queridos. Aquele versículo lá, você sim pode encaixar aqui, ó. Ontem eu fui levar a minha família no shopping à noite, não tinha nem estacionamento. Até falei para as irmãs, o Diabo Veste. Tem um filme que lançou, Diabo Veste Prada. Aí eu falei, tudo isso aí para ver filme do diabo? Aí eu pensei que era diabo, mas não é diabo, é metáfora, né? É a mulher que tem atitude de diabo, né? Não é que é o diabo. Eu pensei que era o diabo. Falei, olha, só para assistir o filme do diabo, lotado o cinema. Aí eles me explicaram que não é um diabo que aparece diabo. É aquela, você é um diabo, né? Não é que ela é o diabo. As atitudes. Então não é pecado assistir não esse filme aí. Então, aí você vê. Às vezes a pessoa, não, eu tenho que assistir esse filme do diabo. Eu tenho que assistir esse filme primeiro para contar. Ela se esforça. Você vê, ela faz tudo isso. Ela fica na fila lá, ela briga no estacionamento, a vaga é minha. Só que aí a gente volta lá naquele Eclesiastes 7. Aquilo ali me chamou muita atenção essa semana. Aquele Eclesiastes 7, versículo 2. É bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. Põe na NVI. NVI. Os vivos devem levar isso a sério. Porque às vezes a pessoa ela se esforça tanto para as coisas desse mundo, mas para as coisas de Deus ela não leva a sério. Então o que eu dei o exemplo? Estava lotado o cinema. Às vezes você pergunta ali, quantos vocês vão glorificar a Deus amanhã na igreja? Ou à noite? Talvez 10%. Você está entendendo? Só que como nós vimos ali,
Todos vamos morrer. Existe uma vida eterna. A gente tem que levar isso a sério. Como eu disse, eu posso ir naquele cinema, posso? Mas eu pertencer a Deus e eu pertenço ao corpo de Cristo. Então, eu não posso ir quando dá. Um dia uma pessoa falou, quando der eu vou. Mas olha que eu vou falar essa frase. Eu vou dar o melhor do que sobrar. Pensa nisso. Você gostaria que alguém te desse o melhor do que sobrar? Alguém vai te dar o melhor do que sobrar. Se sobrar tempo, eu vou buscar Deus. Eu vou congregar. Então vou dar o melhor do que sobrar a Deus. Porque eu estou muito ocupado. Olha Hebreus 10, 25. Põe aí, na NBV. Olha esse versículo, queridos. Hebreus 10, 25. NBV. Olha só. Não descuidemos dos nossos deveres da igreja. Quando aqui o apóstolo está dizendo dever da igreja, quem tem dever na igreja? É quem frequenta ou quem faz parte? Quem faz parte, você faz parte dessa igreja. Você está entendendo? Todos que estão aqui, você não é um frequentador. Como se eu vou frequentar uma loja. Nessa loja eu não gostei, eu vou naquela. Não, a igreja aqui é sua. Essa igreja é da sua família. Essa igreja é sua e da sua família. Nós fomos no sábado. Sábado, eu confundi tudo por causa do feriado, né? Sexta-feira fomos convidados um pastor, colega nosso, lá em São Miguel, na Assembleia de Deus. A igreja estava lotada lá, 500, 600 pessoas. A pastora Adriana fez uma oração por ele lá. Ele fez 79 anos. Aí ele contando o testemunho, olha que bonito. Ele falou que conheceu a esposa dele, estava lá, ela tinha 19, ele 19, há 60 anos atrás, e ela 81. Só que ele era católico. Acho que é coroinha, ele falou um negócio assim, que serve na igreja católica. E conheceu ela já tocava na igreja, violino. É tradicional lá, eu botei até. Aí conheceu ele, aí quando começou a namorar, ela foi disciplinada. Você não toca mais, você não faz mais nada na igreja. Você está namorando um ímpio. E olha que tremendo, queridos. Claro que isso é uma exceção, tá? Não é regra, não. Olha, eu vou contar para fulano, pode namorar alguém que não é da igreja que dá certo. Cuidado, quem está solteiro, já escolha quem serve Deus, é melhor. Porque isso é uma exceção, mas eu achei lindo essa exceção. Aí ela se disciplinou, eles casaram depois de um ano. Só que ele aceitou Jesus nesse período. Ele aceitou de verdade. Tanto que depois de 60 anos, aquele que era católico, ele é o líder, presidente dessa igreja. A igreja é grande, tem mais de 1000 pessoas. Ele é o presidente. Olha que tremendo. Então, o que eu estou falando? Ela está lá 60 anos lá. Então Deus nos chamou, nós temos deveres da igreja, nem nas suas reuniões, não descuidemos dos nossos deveres. Claro, quando você, pastor, eu tive que viajar, não tem problema viajar. Viajou, pastor, um domingo eu viajei, não tem problema. Mas tem pessoas que elas não levam a sério, elas viajam todos. Nós temos 4 domingos e 4 quintas, quantos cultos são? 8. Pelo menos eu tenho que vir, pelo menos a metade, né? Antigamente no meu tempo era nota 5. Quem estudou quando era nota 5? Agora é 7, né? Vamos pegar no meu tempo, tá? Então se a gente tem 4 domingos e 4 quintas, são 8 dias. Então vamos tirar nota 5. Só que tem gente que vem uma vez no mês. Não tem vontade, prazer? Nossa, é tão gostoso estar aqui na igreja, né? É tão maravilhoso estar numa igreja gostosa. Então nós temos que
vir nas reuniões, como algumas pessoas fazem, ó, né? Então nós temos que levar esse cheiro, você conhece alguém, você evangeliza. Ó, vamos para a igreja, fulano, liga para ela, vamos lá, hoje eu vou, vamos lá, vai ser bênção, vamos lá, vai fortalecendo a pessoa. Eu falei para os voluntários ontem, mandei uma mensagem para alguns, nossos voluntários, alguns, que eu já separei, falei, ó, fala com algumas pessoas, sempre vai fortalecendo, porque essas pessoas, daqui um tempo, vão fazer o que você está fazendo. Um exemplo, um voluntário obreiro, liga para, um exemplo, a irmã Dinalva, vem para a igreja, vamos lá, vai ser bênção. Daqui um tempo, o objetivo é, daqui um tempo a Dinalva vai estar ligando para outros. Está entendendo? Vai multiplicando. É isso. Esse é o propósito. Entendeu? Então essa é a multiplicação. Aí vai fortalecendo e vai os outros chamando os outros para buscar Deus. Mas animemo-nos, ó. Animemo-nos. Então nós temos que nos animar uns aos outros. Amém? Então vamos voltar no texto. O texto não fala apenas de ir, mas de permanecer. Perseverar está conectado. O frequentador, ele diz, eu vou à igreja. Mas o que pertence aqui na parte 2 diz, eu sou a igreja. Então é diferente, você vir à igreja, você não vem, você é a igreja. Diga, eu sou a igreja. 2, aquele que pertence vê a igreja como um corpo. 1 Coríntios 12, 27. Coloca para mim, 1 Coríntios 12, 27. Na NBV. Olha só essa parte, queridos. Eu já expliquei aqui um dia sobre aquela palavra em grego, que é igreja, né? Eclesia. Eis que eu estou procurando dizer, todos vocês como? Leia. Todos vocês juntos são o quê? Aqui a explicação é tremenda. O que é igreja? Eu não sou igreja separada. Quando eu estou na minha casa, eu não sou igreja. Eu posso estar assistindo o YouTube, não sou. Igreja é quando vocês estão juntos. Aqui é igreja. Tem um poder que se manifesta diferente aqui. Claro que eu sou abençoado quando eu estou assistindo pelo YouTube, mas aqui dentro não tem explicação. É que nem tá lá no cinema. Pegando o exemplo do cinema, eu pegar depois e assistir em casa sozinho é uma coisa, mas tá lá dentro do cinema é outra. É muito bom lá dentro do cinema. É diferente de você estar em casa. Então, todos vocês juntos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado. E o que é necessário desse corpo? Cada um de vocês são necessários para esse corpo aqui, ó, para essa igreja. Vocês pertencem aqui. Vocês são importantes. Então quando você falta no culto, o pastor percebe, os irmãos percebem, porque você não é qualquer um. Você é uma pessoa importante. Amém? Você é uma pessoa que nós amamos. Amém? Então você é importante, você faz parte desse corpo. Aqui muda tudo, não é assistir. Você não vem assistir, você vem fazer parte do culto. Não é consumir, é servir. Não é presença, é pertencimento. Aquele que pertence diz, eu sou a igreja. 3. O frequentador busca receber. E o que pertence não recebe nada. Não. Qual a diferença? O frequentador busca receber, mas o que pertence, ele também recebe bênçãos. Mas também ele quer contribuir, ele quer servir. Olha a diferença. O frequentador, não, eu quero só minha cura, meu milagre. O que pertence à igreja, ele quer milagre, ele quer bênção, mas também quer o que eu posso fazer para os outros. Eu vou chamar alguém também para participar disso. O que eu posso fazer, pastor? Eu quero fazer alguma coisa.
Eu também quero servir. Eu não sei fazer nada. Um dia eu fiquei muito triste quando eu me converti, queridos. Fazem 27 anos atrás. Quando eu me converti, eu fui numa igreja, tinha os jovens lá. Já contei para alguns. Aí eles vieram em cima de mim assim. E aí, cara, vem participar do grupo de jovens. E tal. Você sabe tocar o quê? O que você toca? Eu falei, tocar, não tô vindo do mundo, não sei nada. Aí eu vi que eles foram distanciando. Mas eu queria tanto servir. Mas eu não sabia nem ligar um teclado. Nem tocar, nem eu quero uma nota. Hoje eu arranho um pouco, toco violão, toco teclado um pouquinho. Depois eu aprendi. Mas eu queria tanto servir, mas eles poderiam ter chegado e falado, você quer servir? Vamos ensinar você. Não fizeram isso. Mas aqui a gente faz. Aqui, se você quiser servir, você não precisa saber fazer nada. Só fala, pastora Adriana, quero servir. O que eu posso fazer? Eu quero aprender. Então, aí eu saí. Aí eu não fiz nada lá. Então aqui no final do 3, Efésios 4,16, de todo o corpo efetua o crescimento, pelo auxílio de todas juntas. Crescimento acontece quando todos participam, não quando poucos fazem tudo. Então eu falo para os irmãos, eu não sou um pastor que eu quero fazer tudo, não. Eu quero que todos fazem bastante coisas. Cada um faz um pouco. Então essa é a igreja viva. 4. O frequentador depende de uma motivação. Mas o que pertence vive por convicção. Olha a diferença. Mas eu não me dá um motivo para ir para a igreja. Tem gente que ainda fala isso. Não tem motivo para ir para a igreja. Aí quem pertence, eu tenho convicção de servir a Deus. Deus me salvou. Se eu morrer eu vou para o céu. Eu vou servir a Deus. Eu amo Jesus. Dependente. Mas você está cheio desses problemas aí, está desempregado. Mas eu vou servir a Deus. Deus vai me dar um emprego. Mas eu vou para a igreja. Ele vai me abençoar, mas eu vou servir a Deus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. É que nem numa família. Tem sua família lá. Teve um problema dentro da sua casa. Não, eu vou sair dessa casa. Não, você não faz isso. Eu vivo nessa casa. Eu pertenço a essa casa. Vamos resolver esse problema. Não vamos sair. Brigou o marido com a mulher, com os filhos, sai de casa. Não. Vamos resolver. Convicção. O frequentador vai quando está animado. Mas o que pertence permanece mesmo sem sentir vontade. Isso aqui é que nem academia, né? Estou fazendo academia. Onde eu coloquei lá, vocês viram? Eu fiz aquele que levanta as pernas assim. Às vezes dá vontade de fazer academia. Não dá vontade de dormir. Mas que você vai chegando nos 50 anos, quem já está com 50 anos aí, que nem eu, tem que fazer. Pensando em viver bem, né? Ou uma caminhada pelo menos. Tem que fazer. Mesmo sem vontade. Vou orar mesmo sem... Não estou com vontade de orar, mas vou orar um pouquinho. Deus, vou colocar um louvor aqui. Não estou com vontade, vou. Salmo 84:10 vale mais um dia nos seus atos na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. Isso aqui me chamou a atenção, nunca vi ninguém falar isso. O Davi disse, vale mais um dia na casa de Deus do que 1000 em outro. Aí eu lembrei, o Davi morava numa casa comum ou no palácio? Tinha tudo, né? Se fosse hoje tinha televisão, tudo que é canto, né? De 100 polegadas, sofá, né? Se fosse o dia de hoje. Só que Davi falou, para buscar Deus aqui é bom na minha casa, mas não se compara dentro da casa de Deus, do palácio, da casa de Deus. A casa de Deus é um lugar fantástico. A igreja é um lugar fantástico.
5. O frequentador se ofende quando é confrontado e se afasta. O que pertence permanece e amadurece. Isso é que nem o filho, né? Quem já deu bronca em filho aí? Aí o filho não gostou e achou que estava certo. Aí o filho fica bravo com você. Aí depois ele sai de casa? Não. Depois de um tempo ele volta. Ele fala: mãe, é verdade, obrigado. Quantas repreensões de nossos pais já não nos deram? Jesus, Mateus é o campeão da repreensão. Não faz isso, filho. E ele, esses dias mãe dele repreendeu, não corre, correu e chutou, arrancou o dedão da unha, saiu do pé. Aí ficou chorando. Você vê, ele tá com sandália aí. Tá 1 mês já de sandália, a gente tem que enrolar. Então, se ele tivesse ouvido, não teria se machucado. Então Deus faz isso com a gente. E às vezes ele usa o pastor, usa até um irmão, usa alguém no teu trabalho para te falar algo. Não faz isso. A palavra de Deus diz isso. Então cabe a nós ouvirmos. E, olha que tremendo, o que pertence, olha só, o frequentador, qualquer problema é motivo para sair. Mas o que pertence, entende que todo problema é o quê? Uma oportunidade de crescimento. Diga glória a Deus. Aquele que pertence aprende a perdoar, aprende a crescer, aprende a permanecer. 6. O frequentador é um espectador. O que pertence é um participante de alguma coisa, de alguma forma ele quer se envolver. Ainda que a igreja seja pequena, eu falava com a pastora, ela pregou antes de orar na quinta, sexta, né? Ela deu um versículo lá, pregou 2 minutos e orou pelo pastor Leônidas. E de repente várias pessoas chegaram no final e falaram: puxa, eu gostei muito da sua palavra, da sua pregação. Várias pessoas daquela igreja. Aí eu falei, aí teve até um pastor que está lá em cima na mídia, ele falou: nossa, eu fui ver quem estava pregando. Aí eu falei para o pastor: é isso que eu sempre te falo. Falo para os voluntários. A nossa igreja hoje é pequena, mas a gente trabalha com excelência. A nossa igreja não perde nada para igrejas grandes, em tudo. Num bom atendimento. E às vezes tem igreja grande que você não é bem atendido. Você não é bem aconchegado. Eu sei porque eu frequento muitas. Eu falo, aqui nós trabalhamos, não importa o tamanho, a excelência. Você chega, você tem uma boa recepção. Um dia eu fui na igreja aqui, uns 2 anos atrás, ver um pastor chileno que veio. O sobre parecia lá, exército, né? Falei, posso? Ainda não abriu, tem que ficar na fila. Eu só fiquei por causa do pastor, que eu queria conhecer pessoalmente, pastor Vitor Hugo. Aí eu cheguei lá, os obreiros grossos, sabe? Não pode sentar aqui não, tem que sentar lá. Eu falei, meu Deus, expliquei para ele, falei, meu Deus, nunca você seria membro dessa igreja. Falei, tá vendo? Nossa igreja é pequena, bom atendimento, todo mundo aqui se ama, bom louvor, boa palavra, boa escolinha. Aí fomos numa outra igreja, amigo nosso também, lá em Itaquera, longe, pastor Diego Menin, 2h30 daqui de carro. É grande. Aí as crianças falaram, não, eu prefiro a nossa igreja. Mas por quê? Não, aqui eles não deram, nem água eles deram para tomar. Porque é muita criança e não dá mesmo, não é que é maldade. Aí saíram com fome. Aí tinha que comprar uma pipoca, fiquei uma fila lá e compramos pipoca. Aqui vai lá ver lá, tem Yakult, tem Danoninho, tem pão de queijo para as crianças. Não é o tamanho, não é a quantidade, é o que? Qualidade. Então eu falei para a pastora, isso daí, você viu várias pessoas, chamaram até lá para pregar lá. Falei, o que a gente faz aqui nessa igreja pequena hoje, se tiver 1000 pessoas, serão tão felizes, abençoadas. O importante é você estar fazendo com excelência.
Aí eu falei, às vezes tem gente que não dá valor àquilo que tem. A essa igreja pequena aqui tem gente que não dá valor. Uma igreja dessa, né? Às vezes eu falo na reunião de obreiros, não é para me vangloriar, jamais. Tem coisa que eu falo é para a pessoa entender. Você tem um pastor, uma pastora que serve verdadeiramente a Deus. Nós casamos em 2020 anos que nós somos casados. Eu nunca toquei um dedo em uma mulher. 21 anos nós estamos juntos, né? Teve um namoro antes, né? 21 anos. Eu não falo isso. Eu falo isso para a pessoa olhar e falar: você tem um pastor, que eu só sou pastor porque Deus me deu um chamado e eu tenho essa posição. E eu nunca precisei pegar dinheiro de igreja, tocar em mulher, nunca. Tem pastor que já fez isso. E às vezes a pessoa não dá valor aos pastores que tem, que se preparam, né? Eu sou formado em teologia, pastor estuda, temos mentorias. Nós nos preparamos. Nós não chegamos aqui, o que eu vou pregar. Não, a gente procura dar um melhor. Você está entendendo? E às vezes tem pessoas que elas não dão valor àquilo que tem. Só depois que a gente perde que a gente dá valor. Então, queridos, nós temos uma igreja sadia aqui, né? Aqui, amém, queridos? Essa igreja é sadia. Essa é sua igreja, é sadia. Para você pertencer. Para sua família pertencer a esse lugar. Você tem pastores sadios espiritualmente que se preparam para cuidar. Nós temos uma história. Isso é muito bom, você chegar e falar: eu frequento aquela igreja. Aquela é a minha igreja. Quem é o pastor? Os pastores lá, eles têm quase 30 anos de ministério. Eles estão juntos há quase mais de 20 anos. Estudam, pregam a palavra. É confortável, os obreiros são amorosos. Tem um bom louvor, tem bom atendimento, tem boa escolinha, tem recepção, tem mesinha lá na frente para sentar. Tudo. Você tem que ter esse prazer de pertencer, queridos. E 7. Aquele que pertence entende que igreja é um projeto de Deus. Tá? Vamos virar a página agora? Eu quero finalizar aqui, depois você lê o restinho. Eu quero orar pelos dizimistas, mas antes, vamos ler aqui esse texto sobre dízimos e ofertas. Fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas. Uma resposta de amor. 1. Não é sobre lei, é sobre relacionamento com Deus. No Antigo Testamento, o dízimo aparece como um mandamento. Mas no Novo Testamento, vivemos debaixo da graça. Isso não significa ausência de compromisso. Significa um nível mais alto. Dar por amor e consciência, não por imposição. Então no Antigo Testamento, o dízimo, ele era uma lei e tinha condenação. Mas no Novo Testamento, Jesus, ele fala para continuar entregando o dízimo. Coloca para mim Mateus 23, 23. Mas ele não quer que a pessoa entregue por medo, mas por amor. Olha só. Ai de vós, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo até da folha da hortelã e da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Olha agora o que ele fala. Sim, vocês devem dar o quê? Quem está falando isso? No Novo Testamento, Jesus está falando: vocês devem dar o dízimo, sim, mas não devem deixar de fazer as outras. Mas não por medo. Deus não quer que... Eu dei o exemplo aqui do casamento. Olha que exemplo fantástico. Eu casei com a minha esposa, eu tenho lá a certidão. Aí eu falo para ela: ó, eu só estou nessa casa por causa dessa certidão de casamento, viu? Não. Isso era o Velho Testamento. Só que aí eu falo para ela: agora nós estamos embaixo da graça. Eu estou com você porque eu te amo, independentemente se tenho essa certidão ou não. Você entendeu? Eu sou dizimista porque a lei manda, a lei me castiga. Aí Deus falou: eu não quero que você me sirva, eu quero que você me sirva por amor. Você vai entregar o seu dízimo porque você me ama.
não porque você é pela lei. Então, continuando. Ou seja, Deus não quer só o valor, Ele quer o nosso coração. 2. A graça não diminui a entrega, mas aumenta. Pois agora não é por medo da lei. Agora é por amor ao Deus que tudo nos dá. Muita gente pensa, agora que é graça, não precisa mais dar. Mas a graça nunca nos leva a fazer menos. Ela nos leva a fazer mais, com sinceridade. Segundo aos Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama que dá com alegria. É isso que Deus quer. No reino de Deus, todos os nossos dízimos e ofertas são resultado de gratidão. Gratidão, queridos. 3. Dízimo e oferta revelam quem governa nosso coração. Jesus ensinou algo muito direto. Mateus 6:21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O dinheiro não é o problema. O problema é quando ele ocupa o lugar de Deus. Dar é uma forma prática de dizer: Senhor, o Senhor é maior do que aquilo que eu possuo. Ele está observando. Olha aquela palavra observar, né? Como você administra o que tem. A fidelidade nos dízimos e ofertas. O que acontece? Alinha o coração, desenvolve disciplina espiritual e abre um espaço para o crescimento. E 4, para finalizar, Deus supre todas as necessidades de quem vive com fidelidade. Filipenses 4:19. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. A fidelidade não é uma fórmula para ficar rico, mas é um princípio de confiança em Deus. Quem honra a Deus vive debaixo de provisão, aprende a depender dele, experimenta cuidado constante. Davi disse, olha o que Davi disse. Davi disse que jamais daria algo a Deus que não lhe custasse o valor. Infelizmente, muitas pessoas hoje não pensam assim. Elas pensam em entregar na igreja o que sobra, ou o que não vai fazer falta. Isso não é entregar o melhor, não é honrar a Deus. Temos que honrar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Assim Ele nos honrará. Olha o versículo, 1 Crônicas 21:24. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. O que aconteceu aqui? Depois você pode ler o texto em casa, 1 Crônicas 21. Você vai ver que Davi queria oferecer um presente a Deus. Aí o dono da terra falou: pode dar, está aqui minha terra, dá para Deus. Olha só. O proprietário rico falou: ô Davi, pega essa terra e dá para o teu Deus. Davi falou: não, vou comprar essa terra com meu dinheiro. Eu não quero dar para Deus o que não me custou. Olha que lindo, né? Eu quero dar para Deus o que me custou, os meus suor. Quando você entrega um dízimo, uma oferta, é o teu suor. A humilhação que você passou no trabalho às vezes para ganhar aquele dinheiro. O suor. Aí Deus fala: não é o dinheiro que eu estou vendo. O dinheiro é preciso, a igreja, mas eu estou vendo o teu suor, o teu esforço. Você está entregando para mim. Olha que lindo. Quando você entrega o seu dízimo, sua oferta, você está entregando o teu suor, o teu esforço. 1 Samuel 2:30. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Eu vou fazer uma oração sentados. Pai, obrigado por esse estudo bíblico, estudo do discipulado da mesa. Vamos pertencer. Diga para Deus: Deus, me ensina, eu quero pertencer a essa igreja. Eu já pertenço, me ensina mais a fazer melhor, Pai, para Ti. Meu Deus, abençoa todos os dizimistas e ofertantes. Aqueles que estão sendo fiéis serão fiéis a partir de hoje, iniciando mais um mês de maio. E prospera muito a todos em nome de Jesus. Amém. As irmãs vão passar o envelope azul. Passa lá, irmãs. Envelope de dízimo. Ajuda, a irmã Soraya também ajuda.
Você que precisa para entregar hoje, levanta a mão, precisa da máquina, passa. Pega o envelope azul de dízimo, que é o de oferta, de todo o seu coração. Passa lá, Mareta, no fundo. Pega o envelope de dízimo. Quem vai trazer depois, guarda o envelope para trazer outro dia. Quem vai fazer o Pix, você que está pela internet, faz Pix pela internet. Então, esse estudo você guarda, tá? Lê em casa. Sabe o que é bom fazer? Você reunir sua família ali, amigos, fala, eu vou ler uma palavra aqui, né? Lê um pedacinho. Lá no trabalho, você fala, ó, pessoal, tem uma palavra aqui que eu aprendi domingo. Lê um versículo, uma passagem importante. Na família, vai almoçar. Leve a palavra de Deus. Então pega aí o seu envelope de dízimo, de oferta. Quem vai fazer o Pix já faz, fique à vontade. Deus vai te prosperar. Glória a Deus. E então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Você que trouxe envelope de dízimo, qualquer envelope que você trouxe, o pastor trouxe o envelope das reformas, do aluguel, qualquer envelope, querido, segure. Das reformas, do aluguel, segure. Pedido de oração, quem trouxe também, põe no coração. Pai, abençoa todos, dizimistas, ofertantes, colunas da tua casa, os que estão sendo fiéis hoje, serão até o final do mês. Prospera, Pai. O Senhor diz, eu honro aos que me honram. Honra esse homem, essa mulher. Que seja um mês de maior prosperidade para esse povo, para essa igreja, todos que participam conosco pela internet também eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Coloque daqui na salva quem trouxe, você que fez pela internet, Pix, todos estão abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá bom aí o ar? Tá gostoso aí ou tá frio? Você que tá atrás, irmã Rita, tá frio ou tá bom? Quem tá com frio, quer desligar aí? Que vocês estão aí atrás, tá? Ó, Jorge. Desliga um pouco, deixa só a minha aqui. Jorge tá bonito, ó. Lembra do Jorge? Olha o cabelão dele. Eu vou fazer também, hein? Tá chegando minha. Vou fazer. Você vai ver. Eu vou vir com boné aqui. Pregar de boné. Já marquei até a data. Vou ficar lá 10 horas lá. Ele vai tirar daqui e pôr aqui, ó. Aqui tem as entradas. Tem aqui também, ó. Vou fazer. O Jorge não tinha nada. Quem lembra do Jorge? Né? Ele não tinha nada. Olha só. Eu já tenho. Vou só preencher. Né? Amém. Mas o Jorge é doido. Posso contar aqui sua loucura? Posso, Silvano, contar a loucura dele? Que essa cirurgia você faz lá, você fica 10 horas lá, né? Aí ele fez 2, né? Que ele não tinha nada. Aí geralmente alguém vai te levar embora, né? Ele pegou o carro e veio, com aquele pano na cabeça. O pessoal olhava, saiu do hospício. Fugiu, né? Do hospital, né? De Sorocaba pra cá. Mas tá aí, ó. Foi. Deus abençoou. Tá bonito, mais novo. Tá 10 anos mais novo. Tá vendo? Vou fazer sim. Já tá marcado minha data. Tô me preparando aí. Aí, ó, vocês também vão, né? Vocês também vão precisar. O Leandro vai também. Daqui uns... Você tá bem, ó. Tá bem. Uns 10 anos. Tá bem. Queridos, domingo que vem é Santa Ceia. As irmãs pegam o envelope da Santa Ceia. Tá aí o envelope da Santa Ceia. Às vezes tá ali embaixo. Envelope
da Santa Ceia. Deixa eu ver esse aí. Confere se é Santa Ceia. O de trás. Isso, tira esse daí. Me dá um da Santa Ceia, deixa eu fazer uma oração. Pai, consagra esses envelopes, porque domingo é Santa Ceia do Dia das Mães, e que cada um aqui traga uma oferta de amor. Eu abençoo, e o Senhor multiplica 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém. Passa lá, levanta a mão, pega o envelope, traz domingo uma oferta, queridos, de Santa Ceia. Santa Ceia do Dia das Mães, 9 da manhã e 18, tá? Quinta-feira agora tem culto, quinta-feira 8 da noite, tá? Quinta-feira tem culto, 8, tá bonito o culto da quinta-noite, tá uma bênção. 8 da noite, hein? Tá muito gostoso esse culto. Quinta-feira e domingo, Santa Ceia, 9 da manhã e 18 horas. Eu quero fazer uma oração agora, a pastora vai trazer uma palavra. Deus abençoa, Pai, mais e mais esse povo, mais e mais essa igreja, e que o Senhor venha preparar o nosso coração para recebermos mais uma palavra, Deus, consagrando o mês de maio em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, graça e paz, queridos, amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está nos ensinando muito hoje, ensinamentos fortes. Nós somos filhos, nós pertencemos a Deus, e não existe nada melhor do que estar em sua casa, adorar, servi-lo de todo o nosso coração, amém? Eu quero compartilhar aqui com os irmãos também uma mensagem. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no livro de Gênesis capítulo 31, Gênesis capítulo 31. Nas semanas anteriores nós falamos de Jacó, e eu gostaria de continuar falando sobre Jacó, uma mensagem que falou muito ao meu coração. No versículo de número 1 ao 7 diz: Jacó soube que os filhos de Labão andavam murmurando contra ele, dizendo: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, toda a riqueza dele foi ajuntada à custa do nosso pai. E Jacó notou que a atitude de Labão tinha mudado com ele. E o Senhor disse a Jacó: volte para a casa dos seus pais e seus parentes, e eu estarei com você. Então, aqui nós aprendemos nas semanas anteriores que Jacó sai da sua terra e ele vai, amando de seu pai, buscar uma esposa. Ele estava fugindo do seu irmão Esaú. E ele então vai até Padã-Arã. E lá ele se acolhe na casa do seu tio Labão. Se apaixona pela filha dele, chamada Raquel. E ele serve a Labão 7 anos para casar com Raquel. No dia do casamento, ele é enganado por seu tio, acaba casando com Lia e precisa servir mais 7 anos para casar com Raquel. Então ele serve Labão 14 anos para ter Raquel como esposa. Depois ele serve a Labão mais 6 anos recebendo salário. Só que o relacionamento de Labão com Jacó não era um relacionamento de parentesco. Era um relacionamento onde Labão queria Jacó por aquilo que Jacó tinha para oferecer. Labão queria Jacó porque Labão via que Deus era com Jacó. Labão não demonstrava amor por Jacó. Labão enganou Jacó. E a Bíblia diz que Labão mudou 10 vezes o salário de Jacó para se apossar daquilo que era de Jacó. Olha o que diz aqui o versículo de número 7. Mas o pai de vocês me tem enganado e por 10 vezes tem mudado o meu salário. Mas Deus não me deixou que ele causasse prejuízo. E aí então Deus aparece nesse contexto para Jacó. E Deus diz: Jacó, volta para a casa do seu pai. Volta, encerra esse ciclo aqui em Padã-Arã com Labão. E eu quero te dizer que muitas vezes nós vamos precisar encerrar alguns ciclos na nossa vida.
Essa palavra fala forte ao meu coração, porque talvez como Jacó você não tem nem para onde voltar, você não tem para onde ir. Talvez como Jacó você não tem dinheiro na sua conta para você pagar. Talvez você não tenha o que fazer. Mas Deus aparece e manda Jacó encerrar aquele ciclo, porque existem locais que foram bons para a gente por um tempo, mas não nos cabem mais. Existem ambientes que Deus nos permite ficar por um tempo, só que não cabe mais a nossa fé ali. Existem pessoas que vão passar algum tempo na nossa vida e não cabem mais na nossa vida. E Deus manda então Jacó recomeçar. E eu quero te dizer que nesse final de ano, nós estamos aqui um quarto do ano, mais ou menos. Daqui a alguns meses, nos meses que faltam, Deus vai te empurrar a encerrar alguns ciclos. Alguns ciclos na sua vida vão se encerrar para que o Senhor inicie outros ciclos maiores ainda. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de mudar de ambiente, porque sempre que Deus manda você sair de um lugar, Ele vai preparar outro lugar maior. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai mudar você de alguns ambientes. Deus vai tirar você de alguns ambientes. Deus vai tirar algumas pessoas da sua vida, alguns relacionamentos da sua vida, algumas amizades da sua vida, alguns lugares da sua vida, porque Deus está preparando outros maiores e melhores ainda. Não tenha medo de encerrar estações, não tenha medo de encerrar relacionamentos, não tenha medo de sair de lugares que te trouxeram estabilidade até hoje. Eu vejo pessoas aqui conquistando coisas maiores. Eu declaro sobre a sua vida coisas maiores da parte de Deus. Coisas maiores da parte de Deus. Existem pessoas que, como Labão, gostam de nós pela nossa utilidade. Quem já viveu isso aqui? Eu já vivi muito isso aqui. Que gostam de nós pela conveniência, que gostam de nós pela posição que nós temos, que gostam de nós porque nós podemos ajudar de alguma forma, porque nós podemos contribuir de alguma forma. Labão era assim, gostava de Jacó porque Jacó prosperava o seu rebanho, porque Jacó era um bom pastor. Mas quando Jacó errava, quando alguma ovelha ficava doente, ele ia lá e cobrava de Jacó. O preço de Labão era um preço muito caro. E a verdade é que nós precisamos entender que existem pessoas que gostam de nós por aquilo que nós temos. E nós precisamos saber quem é Labão na nossa vida. Jacó tenta encerrar esse ciclo. Olha aqui de Gênesis 30, 25. Ele tenta sair fora de Labão. Olha, Gênesis 30, 25. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: permita-me voltar para minha terra natal. 26. Deixe que eu vá e leve comigo meus filhos e mulheres pelas quais eu servi. Você sabe bem o quanto eu trabalhei para você. 27. Labão, porém, lhe respondeu: peço que não vá embora. Tenho percebido que o Senhor me tem abençoado por sua causa. Jacó tenta ir, Labão insiste, Labão segura ele. E eu quero te dizer que o diabo vai procurar fazer você permanecer em lugares que não são mais para você. O diabo vai tentar fazer você ficar em ambientes que só te atrapalham, que só te fazem cair. Você tenta sair de um lugar, vem alguém para te segurar lá. Você tenta dar um passo de fé, vem um amigo te chamar para o bar de novo. Você tenta se desprender de um vício, vem uma pessoa e te chama para um ambiente errado. Você tenta andar certo com Deus, vem alguém e te tira da presença dele. Mas eu quero te dizer, saiba sair de lugares aonde você não deve mais ficar. Jacó, ele saiu. Ele precisou sair de lá. E ele precisou voltar. Ele precisou voltar. A ordem de Deus para Jacó era voltar. Volta lá em Gênesis 31, versículo de número 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a casa do seu pai. Isso me faz lembrar muito Noemi, no livro de Ruth. Quando ela perde tudo, ela volta para Belém. Ela sai de Moabe e a ordem para o coração dela era voltar para Belém, porque tinha pão em Belém.
E eu quero te dizer que num tempo onde todo mundo fala em avançar, em ir adiante, em correr, em seguir, em avançar passos à frente, muitas vezes a vontade de Deus para nós é voltar. Sabe por quê? Porque às vezes nós precisamos dar um passo para trás para conseguir avançar 10 passos na frente. Muitas vezes a vontade de Deus é que eu retroceda um pouco para Ele conseguir me avançar. Não tenha medo de retroceder em algumas áreas na sua vida. Não tenha medo quando Deus te pedir para voltar um pouco para trás, porque sempre que você for forçado a voltar para trás, entenda que Deus está mandando você para frente. E talvez você diz: pastor, eu não entendo porque eu estou perdendo algumas coisas, porque parece que eu estou voltando, parece que eu estou como caranguejo andando para trás. Mas eu quero te dizer que se a ordem de Deus é voltar, é porque Ele está te avançando. Se a ordem de Deus é voltar, é porque Ele está te levando lá para frente. Levante as mãos aos céus. Talvez seja necessário voltar, recuar. Talvez seja necessário parar um pouco, respirar. Mas a vontade de Deus para você é para que você voltando, você acelere para frente. Você acelere para o teu propósito. Você acelere para onde Ele tem para sua vida, para onde é o destino dele para você, o propósito para tua casa, o propósito para tua saúde. Pode parecer que você está voltando atrás com o diagnóstico médico. Pode parecer que você está voltando atrás, fechando uma porta. Mas Deus está dizendo: eu estou abrindo 10 portas lá na frente, na sua vida, na sua casa, ou na sua saúde, nos seus relacionamentos. Jacó precisou voltar, porque nem sempre Deus está no avanço, às vezes Deus está no retorno. Só que quando Ele manda Jacó voltar, Ele manda Jacó voltar para onde? Para Esaú. E o que tinha acontecido com Esaú? Ele estava desentendido com Esaú. Esaú queria matar Jacó. Não estava tudo bem. Eles não eram amigos. Jacó precisava voltar e se acertar com Esaú. Porque muitas vezes, para que algo se cumpra na nossa vida, a gente vai precisar voltar e resolver situações mal resolvidas. Entenda bem, não há como avançar e deixar o mal resolvido aqui. Não há. Não existe como, não tinha como Jacó adiar aquilo. Não tinha como Jacó fingir que nunca brigou com Esaú. Não tinha como Jacó postergar aquilo, fingir que não aconteceu. E eu quero dizer que o nosso erro muitas vezes é adiar aquilo que Deus já mandou resolver. Muitas vezes o nosso erro é postergar aquilo que Deus está falando no nosso coração. E talvez hoje Deus está te pedindo para voltar lá atrás e pedir perdão para alguém que você magoou, para alguém que você ofendeu, para alguém que você foi grosseiro. Talvez voltar lá atrás significa chamar o teu filho e dizer: eu errei com você. Talvez voltar significa chamar os teus pais e dizer: me perdoa porque eu fui grossa com você. Talvez voltar significa chamar o teu marido, a tua esposa, sentar numa cadeira, olhar nos olhos e dizer: me perdoa se eu te magoei, se eu te ofendi. Talvez voltar seja bater na porta ou ligar para uma pessoa que você não conversa há anos hoje e dizer: me perdoa, eu errei, eu reconheço que eu errei com você. Talvez voltar significa lembrar de alguém que te ofendeu e perdoar essa pessoa e dizer: ei, eu não posso seguir a Cristo cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de rancor do meu filho, cheio de rancor dessa pessoa, cheia de rancor do meu marido, cheio de rancor da minha esposa, cheio de rancor do meu pai, cheio de rancor do meu passado. Talvez voltar significa liberar perdão hoje. Hoje Deus está nos chamando a liberar perdão nessa manhã, a perdoar nessa manhã, a ser leve nessa manhã. Nós estávamos na igreja e o pastor estava fazendo 79 anos. E o pastor, gente, ele é muito bonzinho. Muito. Ele é meu vizinho no prédio, nosso vizinho. E ele falava, ele dizia: na minha trajetória eu aprendi a ser leve. Eu aprendi a ser uma pessoa leve. Eu aprendi a levar paz para os lugares, a não ser uma pessoa pesada. Talvez voltar significa você deixar tanto peso que você tem carregado. Talvez voltar significa você deixar o peso do passado, o peso de ser uma pessoa pesada, rancorosa com tanta gente.
Hoje Deus quer que você volte e que você se acerte. O Espírito Santo está tocando no seu coração para voltar e perdoar, para voltar e fechar aquele passado que foi difícil para você, encerrar aquele ciclo, porque às vezes você encerrou de boca, mas não encerrou no coração. E Deus está mandando, encerra ciclos dentro do teu coração, volte lá atrás e resolva. Pague a pessoa que você está devendo, libere perdão para aquela pessoa que está te devendo. Hoje a ordem de Deus é voltar para avançar. Aleluia. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Diz assim: todavia tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu e volte e trabalhe como você fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar. Lembra de onde você caiu e volta. Lembra de onde você precisa pedir perdão e peça. Lembra o que tem te derrubado, o que tem te feito pecar e acaba com isso. Lembra o que tem tirado a sua atenção de Cristo e encerra isso na sua vida. Pastor, eu tenho caído na internet. Para com isso. Pastor, eu tenho caído brigando. Para com isso. Pastor, eu tenho caído no vício. Para com isso. Encerra. Lembra da onde você caiu. É isso que Deus está fazendo aqui. Lembra da onde você deixou o inimigo entrar no seu coração. Lembra da onde você tropeçou e volta para Deus. Volta. Lembra da onde você começou a duvidar da palavra de Deus na tua vida. Você era cheio do Espírito Santo, você orava todo dia, você vinha no culto como o pastor falava, você pertencia. Mas depois de um tempo você foi se afastando, foi olhando para os outros, foi tendo amizade com pessoas erradas. E Deus está dizendo: volta. Jacó precisou voltar, porque o medo de Esaú não era mais forte do que a vontade que Deus tinha para a vida de Jacó. A abusividade de Labão não era maior do que a vontade de Deus sobre a vida de Jacó. E eu quero te dizer que o mundo não é maior do que Deus na sua vida. O pecado não é maior que Deus na sua vida. Levante as suas mãos e diga: o pecado não é maior do que Deus na minha vida. A mágoa não é maior do que Deus na minha vida. Ninguém é maior do que Deus na sua vida. Ninguém. E eu finalizo em Gênesis 32. Gênesis 32. Jacó então começa a sua caminhada de volta. E o versículo de número 1 diz: e Jacó também continuou a viagem. E pouco tempo depois, os anjos de Deus vieram ao encontro dele. E quando Jacó viu os anjos, ele disse: ei, Deus está acampado aqui. Por isso ele deu ao lugar o nome de Maanaim. Eu quero falar duas coisas aqui para encerrar. Primeiro, Jacó seguiu o caminho certo. Não era o mais fácil. O que era voltar? Era encontrar Esaú, que queria matar ele. Era resolver aquele pepino que ele tinha com Esaú. Não era fácil, mas ele precisava voltar. Ele estava com medo, ele estava no deserto. Esaú mandou homens na frente para aterrorizar Jacó. Jacó ora a Deus, ele fala: meu Deus, eu estou aqui no meio do deserto, me livra de Esaú, porque eu tenho com medo dele. Jacó fez essa oração, ele estava morrendo de medo. Então, a Bíblia diz que nesse contexto, os anjos de Deus vêm ao encontro dele, no meio de um deserto, no meio do medo, no meio da incerteza. Existe um exército ao redor dele. E eu quero declarar sobre a sua vida que não importa o medo que você esteja enfrentando hoje, existe uma certeza de que o exército de Deus está com você. Eu quero declarar sobre a sua vida, talvez você está com um diagnóstico médico e você está com medo do diagnóstico médico. Talvez você diga: pastora, eu sinto que eu vou morrer cedo, mas eu quero quebrar essa palavra no nome de Jesus, porque Deus está dizendo: os meus anjos estão acampados ao seu redor, porque
a palavra de Deus diz no Salmo 34:7, os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem para os livrar. Os anjos de Deus, existe um exército com você. Não tenha medo desse diagnóstico, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de sair de lugares, não tenha medo de pessoas que estão te ofendendo, não tenha medo, porque existe um exército. Deus manda te dizer, Manaim, existe um exército de Deus com você. Existe um exército, não tenha medo. Não tenha medo, pastor, eu estou com medo. Não tenha medo daquilo que virá quando você já tem um exército do teu lado. Não tenha medo. Não tenha medo de encarar, porque o exército está do seu lado. Manaim, diga Manaim. E eu encerro dizendo, sabe quantos anos Jacó teve que voltar por esse caminho? 97. Aqui ele não tinha 40 anos. Aqui ele não tinha 30. Aqui ele não tinha 50. Ele não era um novinho em folha. Ele tinha 97 anos quando ele voltou por esse caminho. Ele era um idoso que precisava voltar e resolver situações na vida. Sabe o que ele estava de verdade? Sabe como Jacó estava? Cansado. Porque às vezes tudo cansa. Tudo cansa. Às vezes você acorda e você já se sente cansado. Você sabe o que é isso? O cansaço muitas vezes é algo espiritual. Quando você acorda cansado, é porque o inimigo, ele sabe que ele não vai te derrubar com pecado, com erro, mas ele sabe que se você se cansar, você vai parando. Jacó estava cansado, 97 anos, tinha que resolver problema com Esaú, estava fugindo de Labão, estava numa encrenca. Deus tinha falado para ele que ia dar terra, ele não tinha terra nenhuma, não tinha promessa nenhuma, tinha um monte de filho para criar. Era assim que Jacó estava. Não pensa que Jacó estava no melhor dos seus dias. Ele estava cansado, ele estava exausto. E eu quero te dizer, tem situações na nossa vida que cansam mesmo. Você diz, pastor, sinceramente eu estou cansado. Eu estou cansada de lutar contra essa depressão, contra esse desânimo. Eu estou cansada de olhar para o meu casamento e ver tudo igual. Eu estou cansado de lutar por um marido, por uma esposa. Eu estou cansado de lutar pelos meus filhos. Eu estou cansado de lutar contra uma doença. Eu estou cansado de dívida. Cansada para prosseguir. Mas eu quero te dizer que não é porque você está cansado que você tem o direito de parar. Porque Deus está aumentando a sua força hoje. Os anjos de Deus estavam acampados ao redor. E sabe o que acontece? Deus mandou te dizer nessa manhã que Ele está aumentando a tua força hoje. Ele está aumentando a tua força hoje. Coloca aí o Salmo 75:10. Coloca o Salmo 75:10. Deus está aumentando a tua força hoje. Hoje você não sai daqui cansado. Olha o que diz. E o Senhor promete: eu destruirei o poder dos perversos, mas aumentarei a força dos homens que me obedecem. Hoje você veio aqui porque Deus está aumentando a tua força para a batalha. Hoje você veio aqui porque Deus está aumentando a tua força. Ele está te dando força de boi, força de touro. Ele está te dando força de leão para avançar. Se coloque de pé hoje. Se coloque de pé para a gente orar, porque Deus está aumentando a tua força. Aleluia. Eu sinto que pessoas aqui estavam cansadas, estavam esgotadas. Existia uma dor no coração, uma dor na alma, mas hoje Deus está aumentando a tua força. Hoje Deus está aumentando a tua força para lutar pela tua casa, para lutar pela tua família, para lutar por alguém, para lutar por algo, para correr atrás dos teus sonhos, para correr atrás dos teus planos. Hoje Deus aumenta a tua força. Aleluia. Ah, Senhor, nós agradecemos pela tua palavra. Oh, lamachuriandere bachurianda. Hoje nós agradecemos, Senhor, estamos aqui voltando, estamos aqui voltando. Se você precisa perdoar alguém, perdoe
perdoe agora. Diga: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Diga: Deus, eu perdoo. Talvez você carrega a mágoa de alguém que mora dentro da tua casa, que mora com você. Diga: Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo, eu libero perdão, eu libero. Ou talvez hoje você tenha que ligar para alguém, mas isso já está sendo resolvido dentro do teu coração, em nome de Jesus. Oh Pai, nós voltamos, nós resolvemos. Nos cura do passado, nos cura das prisões, nos cura das amarguras, nos cura, Deus. Oh, aleluia. O Senhor aumenta a tua força hoje. Ele aumenta a tua força hoje. Aquilo que você não estava conseguindo fazer, você vai fazer no nome de Jesus. Você não vai mais andar se arrastando, porque Ele está aumentando a tua força. Aleluia. Não achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Mas a sua não. Então vou levantar, levante as mãos e declare: as mãos e louvar, pois tudo que tem é aleluia, aleluia. Sei que é simples pra o rei, mas não tenho nada de um coração, cantando aleluia, aleluia. Oh, não tenha medo do caminho. Agradeça a Deus. Oh, agradeça porque Ele é com você. Em adoração, você pertence ao corpo, adore. Exposta a ti, a uma canção, me render a ti em adoração. Oh, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é aleluia, aleluia. Sei que é simples pra o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando em meu coração. Não se existe fôlego em você, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, meu Senhor. declare bem forte em meu coração. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, meu Senhor. Então eu vou levantar
Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Agradecemos pelo ensinamento. Somos corpo, Deus. Somos corpo e queremos te servir. Queremos cantar aleluia todos os dias da nossa vida. Abençoa, Pai, a saída do teu povo. Leve todos em paz, em segurança, debaixo da proteção do Altíssimo. Existe um exército ao redor dessas pessoas, um exército dos céus. Dê a todos uma semana cheia da presença do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus, queridos. Levante as mãos e diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é corpo. Nós somos corpo. Amém? Lá fora o nosso cafezinho. Deus te abençoe. Uma semana abençoada.